Boa tarde. Hoje nós teremos aula de ciências na nossa apostila, lá na página 18, tá certo? Então, a professora vai compartilhar aqui para vocês poderem acompanhar melhor. Essa é a página, tá? Nós vamos fazer atividades com relação a tudo que a gente aprendeu dos seres vivos, tá? Então, observem o diagrama no qual cada ser vivo está identificado por uma letra e um número. Ó, vocês estão vendo aqui? Por exemplo, a árvore aparece aqui, essa árvore, né? Com o número 2 e a letra A. Aqui, letra B e número 3. Aqui, letra C e número 1. E assim por diante, né? Agora aqui, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler, né, as frases que identificam cada ser vivo aqui no diagrama e vão, então, também identificar com a posição que eles estão ocupando no diagrama. Aqui tem um exemplo, ó. As orelhas de pau são fungos encontrados em troncos de árvore. Ó, são essas aqui, tá? Esses fungos aqui, encontrados nos troncos das árvores, são chamados de orelhas de pau. Como é que eles estão identificados aqui, ó? B3, ó, letra B, número 3. Primeiro a letra, tá? Que é o que está aqui na horizontal. E depois o número, que é o que está aqui na vertical. Então, vocês vão ler cada uma das afirmativas aqui e identificar com a letra e o número correspondente. Em seguida, vocês terão que considerar o mesmo diagrama, tá? E aí vocês vão pintar de azul aquilo que é planta, de verde o fungo, de vermelho a bactéria, de amarelo o animal e de laranja o protozoário. Na próxima página, vocês lembram daquela obra que a tia Mayara mostrou no começo dessa unidade, que tinham vários seres vivos numa obra de arte? Então, o artista, né, que pintou essa ilustração, ele se chama Charlie Harper. Então, nós vamos olhar também outras ilustrações feitas por ele e vamos tentar responder quais as características dos seres vivos mostrados aqui nestas imagens, ó. Que seres vivos que nós podemos ver aqui? Aqui a gente tem uma ave, né? Aqui, essa ave está comendo, não tá? Ó, tem aqui uma plantinha da qual ela está se alimentando. E aqui nós temos um castor, um esquilinho, que também está, ó, guardando aqui essas amêndoazinhas para ele comer depois. Então, o que a gente vê? Qual a necessidade, qual a característica desses seres vivos aqui? Necessidade de alimentação, né? Que nós temos muito também. E aqui, ó, aqui nós temos um outro animal, parece não sei, uma foca, um peixe-boi, alguma coisa assim, né? E dentro desse animal tem outro animalzinho. O que isso quer dizer? O que vocês acreditam que isso quer dizer? De repente, há necessidade de reprodução, né? Olha só, tem um animal maior carregando um outro animal menorzinho dentro da sua barriguinha, né? As duas imagens a seguir representam uma tartaruga marinha, porém, há diferenças entre elas, não é mesmo? Olha só, essa é uma tartaruga de pelúcia, essa é uma tartaruga de verdade, tá? Sobre esse assunto, complete o quadro de acordo com o modelo. Então, vocês vão ler aqui todas essas perguntas e vão responder com sim ou não. Olha só, essa tartaruga aqui, ela precisa de água? Não, ela não precisa. Já a tartaruga de verdade precisa. Aí vocês vão ler as próximas e vão responder também com sim ou não. Sempre analisando que essas perguntas podem ajudar vocês a responderem se o que eu estou analisando se trata de um ser vivo ou não.
Porque se não precisa de água, se não precisa de alimento, se não precisa de oxigênio, se não nasceu de ninguém, de nenhum ovo, de nenhum outro animal, não pode se reproduzir, são características de ser vivo? Não são, né? Então não é um ser vivo. Respondam e analisem direitinho pensando nisso, tá? Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre as plantas. Neste capítulo você vai conhecer mais sobre alguns seres essenciais à vida, as plantas. Assim como os demais seres vivos, as plantas precisam de água e também de alimento. Elas podem se reproduzir e têm um ciclo de vida. Mas você já pensou em como as plantas bebem água? Ou obtêm alimento? De que forma elas se reproduzem? Preparem-se para descobrir essas e outras curiosidades sobre as plantas. Olha só, aqui nós temos, ó, duas crianças analisando as plantas. Ó, o amiguinho aqui está olhando as plantas lá fora. E essa mocinha aqui está com uma lupa observando a plantinha de mais de perto. As plantas estão em quase todos os lugares. Nas matas, nas praças, nos parques, nas escolas, nas nossas casas também, né? Mas nem sempre nós reparamos nelas, não é mesmo? Será que é porque elas não se locomovem e nem fazem barulho como os animais? Que tal olhar com mais cuidado para as plantas ao seu redor? Vocês terão que procurar uma planta que geralmente não é percebida. Uma outra planta que todo mundo percebe. Uma planta que nós podemos comer e um objeto feito de plantas. Reparem bem nessas coisas, às vezes a gente passa pela rua, né? Tem lá uma plantinha, um matinho que está lá esquecido. Já tem algumas plantas, né, muito grandes, árvores bem lindas, que daí não tem como não perceber. Plantas que podemos comer, como alface, rúcula, outras folhas, né? E também um objeto feito de plantas, pode ser um vaso, por exemplo. Reparem nisso, tá? As plantas podem ser encontradas em vários ambientes, no solo, na água, ou ainda presas nos galhos das árvores, né? De outras plantas, no caso. Você já reparou que existem plantas pequenas, como a grama, e plantas gigantescas, como algumas árvores? Apesar de apresentar diferentes tamanhos, formas e cores, a maioria das plantas é formada pelas seguintes partes: raiz, caule, folha, flor e fruto. A raiz, ela geralmente fica por debaixo da terra, né? É ela que fica debaixo da terra, segurando ali a planta no lugar. Depois nós temos o caule, as folhas, as flores e também os frutos. E dentro dos frutos ficam as sementes. Olha só, aqui tem bem melhor para a gente ver, né? E nessa página aqui também tem, gente, que é muito legal, o RA positivo, que é realidade aumentada. Então, vocês podem pedir para os pais de vocês baixarem no celular o programa RA positivo, tá? E aí vocês vão tentar colocar aqui o RA positivo mirar a câmera aqui, né, do celular aqui para esse RA aqui, ó, que vocês irão ver essa imagem dessa árvore em 3D. É muito, muito legal, tá? Olha só, aqui nós temos, então, o que a gente já conhece, né? Folhas, as flores, os frutos, as sementes que estão dentro dos frutos, os caules e as raízes, tá? Cada uma dessas partes tem uma função muito importante, como você verá no decorrer deste capítulo. Vejam bem, as plantas precisam de água.
Em geral, a água é absorvida pelas raízes, tá? Passa pelo caule e é distribuída para o resto do corpo da planta. Então, a raiz que fica lá debaixo da terra é a raiz que absorve a água e vai passando a água para todo o resto da planta. A água, ela é eliminada pelas folhas. Por quê? A água não fica dentro da planta, né? Ela não pode ficar lá dentro da planta, ela tem que sair de alguma forma. E ela é eliminada pelas folhas quando a planta transpira, tá? Nós não conseguimos enxergar, por quê? Porque esse vapor da transpiração das folhas, ele é invisível aos nossos olhos. Por isso que nós não conseguimos enxergar, tá? Mas eu vou ensinar para vocês um truque que vocês vão conseguir ver como tem sim água saindo das plantas. Vocês podem pegar, pode ser uma árvore perto de casa, uma planta até dentro de casa, tá? Peguem um saquinho transparente e coloquem o saquinho, ó, peguem uma folha, coloquem o saquinho, tá? Numa folhinha. Amarrem o saquinho aqui com o barbante, tá? Amarrem bem apertadinho aqui. E aí, esperem de um dia para o outro. Deixem lá o saquinho, cuidem para não deixar nenhum espacinho, não pode sair o ar dali de dentro, tá? Amarrem bem num galho de uma árvore, de uma plantinha e esperem. No outro dia, vocês vão ver que esse saquinho vai estar tudo cheio de gotículas de água. Essa água evaporaria para o ambiente, mas como a gente coloca o saquinho ali e amarra, então a água não tem para onde sair, tá? A água é eliminada pelas folhas, mas não conseguimos enxergá-la porque ela sai na forma de vapor, que é invisível. As raízes geralmente ficam debaixo do solo, ou seja, são subterrâneas, né? Elas fixam as plantas e absorvem a água e os sais minerais. Ó, aqui tem o desenho ampliado, né, de uma raiz que fica, então, debaixo do solo, na maioria das vezes. E é elas que seguram a plantinha ali. A água sai do corpo da planta, né, pela folha, na forma de vapor d'água, como a professora já falou. Quando regamos uma planta, a água que molha o solo é absorvida pelas raízes. Com a água, a planta também absorve os sais minerais. Olha só. No solo existem sais minerais, né? Então, quando a gente molha o solo fica encharcado de água. A raiz das plantas absorve não só a água, mas também os sais minerais e passa, ó, para todo o restante da planta, para o caule, para as folhas. O caule sustenta os ramos das folhas, então o caule é o que sustenta as folhas, né? Porque senão a árvore cai, né? Todas as folhas caem. Além disso, ele possibilita o transporte de água e também de nutrientes entre a raiz e as folhas, tá? Então, a raiz absorve, mas aí vai passando, ó, do caule para as folhas. E as folhas, elas geralmente, na maioria das vezes, elas são verdes e apresentam tamanhos e formas bem variados. É pelas folhas que as plantas perdem a água, como a professora falou, né? Elas transpiram e aí a água sai na forma de vapor. Agora, as plantas, elas também se alimentam e transpiram. Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver. Essa energia vem do alimento que elas mesmas produzem. As plantas são capazes de transformar o gás carbônico, que é um dos gases que está presente no ar que respiramos, tá? Só que a gente não consegue ver, e a água em açúcar, que é chamado de glicose. Esse açúcar, chamado de glicose, é que vai servir de alimento para a planta, tá? Essa transformação precisa de luz para ocorrer e recebe o nome de fotossíntese.
Esse processo geralmente ocorre nas folhas. Então, a fotossíntese é o processo em que a planta transforma o gás carbônico que ela produz e a água, o gás carbônico que está presente no ar, desculpe, o gás carbônico que está presente no ar que nós respiramos, mas nós não vemos, né? E a água, ela transforma em glicose. É essa glicose que é o alimento da planta. Esse processo todo é chamado de fotossíntese, tá? E ocorre nas folhas das plantas. Então, aqui na ilustração, a gente tem, ó, um exemplo de como isso acontece, né? Veja só, a luz solar que age, né, sobre as plantas, tá? O gás oxigênio vai evaporar para o ambiente. O gás carbônico que vem do ar, a planta absorve, né? A água, a planta também absorve. E isso é transformado em glicose. Esse açúcar, chamado de glicose, ele é produzido e distribuído para toda a planta, tá? Observe na ilustração ao lado que, além de produzir açúcar, a planta libera gás oxigênio para o ar. Esse gás é utilizado pelas plantas e demais seres vivos na respiração. Por isso, podemos dizer que o processo de fotossíntese é muito importante para os seres vivos. Por quê? As plantas, elas produzem oxigênio para a gente, né? Então, é muito importante. Nesse processo de fotossíntese, onde ela fabrica o próprio alimento, ela também produz oxigênio para a gente, tá? Você sabia que a fotossíntese não é a respiração das plantas? A fotossíntese, ela fornece nutrientes, mas as plantas também respiram o tempo todo. Na respiração, ocorre o oposto. As plantas utilizam o gás oxigênio do ar e liberam o gás carbônico. Então, elas também respiram o gás oxigênio, né? Elas não apenas produzem. E na próxima página, nós temos uma atividade, então, sobre isso que nós falamos, sobre as plantas, né? Observe o tomateiro representado a seguir. Você reparou que estão faltando algumas partes? Então, vocês vão observar as figuras aqui na lateral, ó. E aí, vocês vão recortar e colar sobre a imagem do tomateiro, tá? Completando, então, essas imagens com a folha, o fruto, as flores, o caule e a raiz, tá? Vocês vão completar com aquilo que está faltando. A tia tá olhando aqui porque a tia é meio... A tia tá meio cega. O computador embaralha a vista da tia. A tia tá olhando aqui na apostila mesmo, na folha, tá? Mas é a mesma coisa. Depois a questão número 2. Desculpa, a letra B. Com o tomateiro completo, vocês vão escrever o nome das partes que estão indicadas na imagem. Então, por exemplo, aqui se vocês procuraram a raiz, né? Vocês vão colocar aqui o pedacinho da raiz que está faltando e vão escrever o nome raiz aqui, tá? Depois, agora sim na número 2, vocês vão ligar as frases às partes da planta correspondente. Então, qual é o local onde ocorre a fotossíntese? Será que é na raiz? Será que é no caule? Ou será que são nas folhas? Absorve água e sais minerais. Quem é que absorve a água? Será que é a folha? Quando chove, a folha já absorve? Ou é aqui embaixo na raiz? Transporta a água das raízes para outras partes da planta. Quem é que transporta a água daqui das raízes aqui para cima? Local por onde a água sai da planta. E por onde a água sai da planta? Fixa a planta ao solo. O que fica fixando a planta ao solo? Tá? É só ligar aí, tá bom? E por último, na próxima página, então, na página 26, né?
nós teremos o seguinte. Lúcia viajou por uma semana. Ao voltar para casa, ela percebeu que sua planta estava murcha, como o vaso aqui da foto ao lado. O solo dentro do vaso estava muito seco. O que pode ter acontecido para a planta de Lúcia murchar? O que será que aconteceu que a planta dela ficou toda tristinha, murchinha? De que cuidados uma planta precisa para ficar saudável? Número 4. A ilustração a seguir representa um experimento com plantas. Então, aqui a gente vê, né? Um homem colocando um pacote de papel em cima aqui da planta. E aqui tem a planta recebendo livremente a luz do sol. Essa planta aqui não vai receber luz do sol, porque ela vai estar coberta. Qual das duas plantas terá dificuldade para sobreviver? Será que é a planta A ou a planta B? E depois aqui vocês vão completar as frases. As plantas precisam de para realizar o processo de e produzir o seu próprio alimento, né? Então, vocês vão completar ali, certo? Vão completar as frases e essas são as nossas atividades para o dia de hoje, tá bom? Então, ó, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.